Constante não é uma constante igual o π, que sempre vai ser constante. Ela é uma constante naquele universo, naquele domínio de informações que você está trabalhando ali naquele seu programa. Então, eu vou dar um exemplo para você entender que constante não precisa ser uma constante como o π ou como alguma outra constante que você conhece. Olá, a gente já falou sobre variáveis e agora a gente vai falar sobre o oposto de variáveis, que são constantes. Mas na verdade vocês vão ver que não é bem o oposto. Então, o que seria uma constante? Então, se uma variável é algo que altera o valor, então, de acordo com a execução do seu programa, o valor vai ser alterado. Uma constante é o oposto disso. Ele vai ser sempre o mesmo valor. Porém, ela é muito parecida com uma variável. Você vai declarar ela também, você vai dar um nome para ela também. Depois a gente vai ver que também vai ter um tipo. Então, é muito parecido. Então, se você lembrar no outro exemplo que eu dei, o x e o y, então o x ele mudava de valor. Então, ele era uma variável. Isso não vai acontecer com uma constante. Acho que uma forma fácil de pensar em constante é uma coisa que você já conhece provavelmente, que é a constante da matemática. Então, na matemática tem uma constante bem famosa que se chama π, e o π ele tem um valor de 3,1415 e mais um monte de número. E esse valor não muda. Então, o π ele é constante na matemática, então você poderia representar ele, se você tivesse uma fórmula para calcular um raio, um diâmetro, alguma coisa que use o π, você poderia usar como uma constante, porque você sabe que o valor dele não vai ser alterado. Só que veja, é igual a variável, eu tenho o nome π e eu tenho o valor de π para essa variável, só que na verdade ela é uma constante porque a gente sabe que ela não vai ser alterada. A constante, na maioria das linguagens, ela vai ter uma diferença, lembra que eu falei sobre sintaxe? A forma que você vai especificar isso no seu código? Então, a constante ela é importante porque ela tem uma forma diferente. O próprio compilador, que é um conceito que a gente vai ver depois, ele vai evitar que você cause modificações numa constante. Então, essa é uma parte importante de usar uma constante, porque se você pegar uma variável e não mexer no valor dela, você pode pensar, ué, então ela é uma constante. Só que as ferramentas que existem para os programadores programarem melhor não vão saber que a sua intenção é que aquilo seja uma constante. Então, por isso que é importante pensar na constante como uma constante e declarar ela no seu código também como uma constante. Queria até aproveitar esse assunto para falar de uma coisa bem importante. Lá no começo eu falei sobre linguagem de programação e que isso é uma forma da gente se comunicar com o computador. Mas não é só com o computador que a gente se comunica. Uma coisa muito importante quando a gente está programando é a gente se comunicar com outra pessoa. Como assim? Normalmente a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha num time de programadores. E mesmo que for só mais um programador, ou até você mesmo no futuro. Então você precisa pensar, opa, quando ele vê esse código, como ele vai saber que isso é uma constante? Então, além de eu avisar as ferramentas que isso é uma constante, a forma de declarar também vai avisar outros programadores e falar, o Felipe pensou isso aqui como uma constante. Talvez no futuro isso mude, ele pode alterar o código. Mas naquele momento que o Felipe fez aquele código, ele pensou nisso como uma constante. Então isso já dá uma dica, já dá uma interpretação. E isso é muito importante, porque a gente quer se comunicar com o computador primariamente, mas a gente também quer que outras pessoas entendam aquele código. Porque, de novo, normalmente a gente não trabalha sozinho. Um último conceito antes de eu ir para um exemplo mais prático sobre constante, que é bem importante você entender. Vamos pensar aqui num estacionamento. Então, vamos supor que esse nosso estacionamento, a gente vai fazer um sistema para gerenciar as cobranças desse estacionamento. Então, o valor de hora, para cada hora que o carro ficar parado que a gente vai cobrar, sempre nesse nosso sistema de estacionamento vai ser R$5. Então, dentro desse nosso sistema de estacionamento, R$5 é uma constante, a gente não vai mudar. Então, perceba aqui que é importante o contexto. Então, nesse sistema que a gente está fazendo, isso é uma constante. Pode ter um outro sistema que esse valor varia, dependendo do horário, dependendo de uma determinada condição, do tamanho do carro. Mas nesse sistema que a gente está fazendo aqui, nesse exemplo hipotético, vai ser sempre R$5. Então, veja que aqui para mim isso é uma constante. Não quer dizer que sempre vai ser uma constante. Então, como vocês estão vendo aí, eu tenho valor por hora igual a 5. Então, ele vai ser 5 nesse meu exemplo. Continuando com o exemplo, vamos supor
que acabou de sair um carro e esse carro ele ficou usando o estacionamento por 10 horas. Então, horas usando o estacionamento, 10. Se você prestar atenção nesse pseudocódigo, né? Não é um código de verdade, mas é só para você começar a ver um pouquinho de código, depois a gente vai brincar bastante com isso. Então você vê que em cima eu estou usando tudo letra maiúscula, que normalmente na maioria das linguagens a gente usa constante com letra maiúscula. E você vai ver que embaixo eu estou usando o que a gente chama de formato de camelo, porque você consegue ver que tem maiúscula e minúscula misturado, né? Mas só para você ver que já tem diferença. A forma, o padrão da gente declarar essas coisas já é um pouquinho diferente. Então ele ficou 10 horas usando o estacionamento, que foi R$5 a hora, que foi a constante que a gente definiu. Então, para calcular o valor a pagar, a gente vai ter as horas que ficou usando o estacionamento, vezes, esse asterístico na maioria das linguagens de programação, e aqui a gente também vai usar, se chama, é o operador de multiplicação. Então a gente vai estar multiplicando pelo 5. Então 10 vezes 5, o valor a pagar vai ser 50. Essa barra que tem aqui, normalmente é a forma da gente expressar um comentário. É alguma coisa que não é código, é só uma anotação. Mas a gente vai ver também muito mais sobre isso depois. Então, resumindo aqui, eu tenho uma constante, eu tenho quantas horas esse carro ficou e eu consigo fazer uma conta. Então, vocês estão vendo que a gente tem as variáveis, as constantes, todas funcionando junto. Então, isso é bem importante e é basicamente assim que todo programa funciona. É lógico, depois vocês vão ver que tem coisas mais complexas. Mas o basicão mesmo do dia a dia do programador é muito parecido com isso. E eu já estou pensando aqui que nos próximos vídeos a gente vai mostrar, através de exercício, através de algumas atividades um pouco mais dinâmicas, como que a gente consegue validar isso, né? Como que a gente consegue ver se a gente está conseguindo capturar esse conteúdo que a gente já passou aqui nos vídeos. Então fique atento nos próximos vídeos que a gente vai conversar mais e vai ter muito mais exemplos, mais ou menos nesse estilo que você viu nesse vídeo de hoje. E só antes de fechar esse vídeo, eu vou propor um desafio para você. A gente falou sobre variáveis e a gente falou sobre constantes. Então pense em qualquer sistema que você queira fazer. Qualquer um, pense em qualquer coisa, qualquer problema que você queira resolver. Pode ser um sistema de lavar rápido, pode ser algum sistema para guardar as séries que você está assistindo de TV, qualquer coisa. Aí não fica pensando no sistema como um todo, só tenta pensar alguma coisa que você acha que seria uma variável dentro desse sistema e alguma coisa que você acha que seria uma constante dentro desse sistema. E coloca ou nos comentários aqui no YouTube, ou manda lá na plataforma pelo botão de contato, ou no blog, que a gente também tem esse daqui em formato texto, onde você quiser. Comenta aí o que seria uma variável e o que seria uma constante e qual é o sistema que você está usando de exemplo. Pode ser qualquer coisa, mas eu preciso que você comente para eu saber se você entendeu. Porque baseado na resposta eu posso ver, putz, essa explicação não ficou tão boa. Então eu posso refazer esse vídeo, ou eu posso explicar de uma outra forma, ou a gente pode ter mais vídeo, ou a gente pode fazer uma live para explicar melhor e você poder perguntar ao vivo. Então, comenta, por favor, um exemplo de constante, um exemplo de variável e dentro de que sistema que seria isso. Beleza? A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!